Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, o tema da nossa aula 5 vai ser métodos analíticos para cálculo dos esforços. Então, a disciplina, a ciência da conformação mecânica, ela tem por objetivo a análise dos processos de fabricação de peças por meio da deformação plástica, é o que a gente vem falando aula após aula. Então, é importante que a gente faça um estudo dos estados de tensões em que o material ele vai ser submetido e quais são então as deformações necessárias a fim de que esse material ele adquira então as dimensões finais, que é as dimensões que a gente deseja. Então até agora a gente viu que inúmeras variáveis de natureza metalúrgica mecânica elas vêm atuando e vêm modificando ah, esses estados de tensões, tanto no material a ser deformado, quanto do processo em que ele vai ser submetido. Então, um dos principais objetivos da análise desses processos de conformação justamente é a determinação dos esforços externos a serem aplicados nesses metais. E quais são os esforços necessários em cada uma das etapas que esse metal vai passar durante o processo de conformação. Isso se torna necessário para que a gente consiga fazer um bom dimensionamento de uma instalação e do processamento, né, ter um processamento mais eficiente, mais econômico, ou então para a gente otimizar então os equipamentos e as variáveis dos processos. Então a teoria básica ela tem por função, né, fornecer os elementos para a seleção desses equipamentos que são necessários para a execução do projeto, bem como também o planejamento da forma de utilização. Então, a sequência das etapas que a gente vai executar para dar forma para aquele determinado metal. Então, a sequência de passes, se é necessário ou não operações complementares, enfim, todos os parâmetros pertinentes ao projeto. Então, para uma análise das causas dos defeitos, é importante que a gente tenha um bom conhecimento das tensões que estão atuando nesse material durante o processo de conformação. Tem que ter também o conhecimento sobre a geometria do fluxo no processo, do grau de deformação que está sendo aplicado, entre inúmeras outras variáveis do processo. Aí começam a surgir os nossos problemas. Por quê? Porque normalmente o estado de tensões que a gente encontra nos ensaios usuais, eles são um tanto quanto diferentes do que o estado real, ou seja, no processo de conformação, o estado de tensões ele é diferente do que aquele que é apresentado, por exemplo, em um ensaio de tração. E se torna muito difícil a gente reproduzir exatamente o que está acontecendo durante o processamento. Então, normalmente, quando a gente executa esses cálculos, a gente faz uma série de simplificações e aproximações da realidade. Então, não é a situação real. E essas aproximações e simplificações, elas implicam em um grau de erro. E esse erro, então, ele pode ser considerável ou não, dependendo das simplificações que a gente for fazer. Então, normalmente, os problemas que tratam de processo de conformação, eles se resumem a diversos tipos de equações diferenciais, isso sem levarmos em conta a natureza física do problema ou a característica mecânica dominante, por exemplo, se é um processo que tem uma característica predominantemente elástica ou predominantemente plástica. E o que acontece em função disso? A gente tem resoluções matemáticas com grande dificuldade e que frequentemente não chegam a nenhuma solução exata. Isso é um tanto quanto decepcionante, né? Porque a gente tem cálculos cada vez mais complexos e no fim a gente não chega, bem dizer, a lugar nenhum. Então é necessário a gente abordar alguns conceitos para tentar de alguma forma simplificar essas expressões e tentar que elas nos mostrem um caminho mais confiável. Então a gente vai abordar
agora no nosso estudo dos processos de conformação através da mecânica do contínuo, onde a gente vai definir então as cargas, as forças de volume, ou seja, o peso, a inércia, entre outros, as propriedades físicas dos materiais, a distribuição inicial de tensões e deformações, temperaturas de processo, pressões, entre outros. E são esses fatores que vão nos ajudar então a obter um resultado mais confiável. Então, o primeiro método que a gente vai ver é o método de deformação homogênea. Então, ele é um método simples de deformar um metal. O método que a gente vai utilizar é o método de tração pura, né? Então, a gente vê lá o diagrama de tensão, deformação que a gente viu lá dos metais, que onde a totalidade do corpo de prova está livre para deformar. Então, se a gente desprezar os extremos, por exemplo, quando a gente está aplicando a tração pura, a gente vai aplicar essa tração nos extremos, né? Como se a gente tivesse garras segurando esses extremos e começa a tracionar o metal. Então, a não ser esses extremos que estão presos pela garra, o restante todo do corpo ele está livre para se deformar, sem que nenhuma restrição lhe seja imposta externamente. Então, não tem nada externo que esteja atrapalhando essa deformação. Então, dessa forma, até o momento onde começa aquele processo de estricção, o processo de formação do pescoço, aquela deformação localizada, essa barra ela vai sofrer uma deformação uniforme ou homogênea. Então, ao longo de todos os pontos dessa barra, à exceção das extremidades, a deformação vai ser sempre uniforme. Então, é por isso que a gente considera esse modo de deformação como aquele que requer menor energia, ou seja, requer cargas menores que qualquer outro tipo de deformação. E essa energia, então, ela pode ser calculada através da curva tensão-deformação. Então, para resumir isso em expressões matemáticas, a gente diz que a energia por unidade de volume necessária para essa deformação uniaxial por tração, ela pode ser expressa como a energia inicial igual à integral com os limites de zero até a deformação final da tensão vezes a deformação ali infinitesimal. Então, se a gente integrar essa derivada aí do momento zero até a deformação final, a gente vai ter o nosso valor de energia por unidade de volume. Se a gente admitir que a tensão aplicada ela coincide instante a instante com a tensão de escoamento Y, a energia pode ser expressa como a integral de zero até a deformação final da tensão de escoamento vezes essa deformação infinitesimal. Então, com base nisso, a gente conclui que a área do diagrama, então, tensão de escoamento e deformação, compreendida entre o ponto inicial da deformação até o ponto final, ela vai medir o trabalho por unidade de volume necessário para a deformação homogênea da barra até a deformação final. Então, toda aquela área abaixo da curva vai ser justamente a quantidade de energia necessária para a gente ter toda essa deformação. A gente pode utilizar esse raciocínio também nos processos de compressão, só que a gente tem que aceitar a ausência do atrito entre a matriz de compressão e a barra. E dependendo da quantidade do atrito, isso pode implicar em erros de cálculo. Então, se o atrito for pequeno e possa ser desprezível, esse raciocínio pode ser o mesmo. Do contrário, a gente não pode utilizar esse método. Então, se o material também for não encruável, ou seja, a tensão de escoamento ela é constante, ou no caso de se operar com uma tensão de cisalhamento médio, a tensão de escoamento média, a gente pode expressar essa equação da seguinte forma, que a energia vai ser igual à tensão de escoamento média
vezes a integral de zero até a deformação final do diferencial da deformação, ou ainda que a tensão média vezes a deformação final, ou ainda que isso é igual a tensão média vezes o logaritmo natural do comprimento final sobre o comprimento inicial da barra em tração. E como a gente tem também que o volume ele não varia no processo de deformação, né, no processo de conformação, a gente pode expressar também a equação da energia em função do volume, onde a energia necessária vai ser o volume vezes a integral de zero à deformação final da tensão de escoamento, vezes a deformação, vezes o diferencial da deformação, e isso tudo é igual a volume vezes tensão de escoamento média vezes o logaritmo natural do comprimento final sobre o comprimento inicial. A gente pode ainda definir o escoamento médio como 1 sobre a deformação final, que multiplica a integral de zero à deformação final da tensão de escoamento vezes o diferencial da deformação. E o significado geométrico dessa equação, então, significa esse quadradinho aqui, esse retângulo, na realidade, né, do nosso gráfico. Então, ele pode ser deduzido através da altura do triângulo de base deformação final e de área igual à área encerrada pela curva tensão de cisalhamento deformação. Então, toda esta área aqui. Então, esse método também vai ser empregado para a gente calcular a tensão final nesse material, a tensão final a ser aplicada na extremidade de uma tira submetida ao processo de trefilação, por exemplo, desde um comprimento e áreas iniciais, LI, LI, né, comprimento inicial, e AI, área inicial, até comprimento e áreas finais. Então a gente tem dessa forma a seguinte equação, que a energia vai ser igual ao volume vezes a tensão de escoamento média, que multiplica o logaritmo natural de LF sobre LI, ou de AF sobre AI. Então é considerado que o material não endureça e que condição de deformação homogênea em todo o volume vai ser o volume vezes a tensão de cisalhamento vezes a integral de zero, a deformação final da diferencial da deformação. Durante todos esses cálculos pelo método de deformação homogênea, eu comentei também que nessa análise, a gente acaba desprezando os efeitos da fricção. E isso pode ser aplicado desde que esses efeitos não sejam muito significativos. Então esse método ele vai ser aplicado, pode ser aplicado a outros processos, como os processos de forjamento, extrusão e laminação. Porém, em processos reais, onde não existe a deformação homogênea, os valores obtidos vão ser apenas uma aproximação, eles não vão ser os valores reais. Então, em função disso, a gente necessita de outros métodos que nos deem valores mais próximos da realidade. Um desses métodos é o método dos blocos. Então, o método dos blocos, normalmente a gente vai pegar do estado de tensões que está sendo aplicado no processo, a gente vai pegar e vai separar um bloco dessa situação, um bloco onde se resume melhor todas as tensões e deformações que estão sendo aplicadas no corpo. Então, a gente vai separar uma seção para analisar onde a gente tem uma melhor visualização desse processo. Então, ele é um sistema teórico para análise de processos de conformação mecânica baseado em certas hipóteses simplificadoras.
Então, para a gente utilizar o método dos blocos, a gente vai supor que as direções principais das tensões em todos os pontos do corpo ah, que estão se deformando. Então, a gente vai supor que tenham direções principais de tensões. Então, nesse caso, o estado de tensões ele vai variar para uma certa direção e a gente vai considerar ele uniforme para as outras dimensões. Então, considera-se também que o efeito do atrito está confinado a uma pequena zona de interface de contato com a matriz. A gente aplica então as condições de equilíbrio em um bloco com essas condições que estão sendo expostas, e aí a gente vai ter a seguinte equação, que é a diferencial da tensão de x em I sobre a diferencial do ponto, né, do ponto x em I, mais 1 sobre o x I, vezes a função linear da tensão em x e da tensão x em I e da tensão x na direção j. E isso a gente iguala a zero em função da condição de equilíbrio. Então esse xi é a coordenada correspondente à direção onde as tensões elas variam predominantemente, enquanto a tensão de x em I e a tensão de x em j vão ser as tensões principais correspondentes a esses pontos. E aí, o f da tensão de x em I e da tensão de x em j é uma função linear e vai incluir então o efeito do atrito e os parâmetros geométricos do processo. A gente pode levar em conta também o efeito do encruamento, porém, em alguns casos, a gente não vai ter então uma solução analítica e a gente vai ter que recorrer a outros métodos numéricos. Então, essas equações pelo método de blocos a gente pode aplicar então para processos de deformação planos. O maior exemplo disso é a laminação de chapas. E em processos que tenham uma simetria axial, como nos casos então da trefilação e da extrusão. Aqui a gente tem um caso que a gente vai para a gente analisar, que é um processo de trefilação plana de tiras. Então o processo basicamente se resume a gente vir aqui com uma tira de altura maior, né? E passar aqui por essa matriz que vai reduzir a seção dessa tira até uma seção mais fina, como está representado ali. Então esse é um esquema de trefilação plana. Então a gente tem diversos estados de tensões e deformações atuando aqui, né? E a gente vai selecionar então desse caso um bloco que melhor represente essas tensões e deformações. Então a gente selecionou aqui o nosso bloco A. Aqui está a seção do A com todas as tensões e forças que estão sendo aplicadas e as possíveis deformações que estão ocorrendo. Então a gente tem uma tensão em X, temos um valor de pressão que está sendo aplicado aqui, uma tensão em Y também, e as deformações então que estão ocorrendo nesse bloco. O ângulo total da nossa matriz aqui também, a gente pode observar que é um ângulo de 2α, né? A gente supõe que a espessura inicial da tira, ou seja, o H inicial, é muito menor do que a largura W. Essa situação é necessária para condições de deformação plana, ou seja, não vai ocorrer uma deformação no sentido da largura, somente no sentido da espessura. Então, o primeiro passo foi a gente isolar um bloco de metal que se encontra passando pela matriz e que indica as tensões que atuam sobre ele, né? Aí a gente verifica quais são essas tensões. Então a gente tem primeiro a tensão longitudinal ou σx, que será considerada dominante, variando na direção x, mas constante em cada seção transversal. E vamos ter também uma tensão vertical σy, que é a tensão em função da pressão que a matriz aplica sobre essa chapa, sobre esse metal.
Então, daí a gente vai fazer o equilíbrio de forças na direção x do elemento que a gente isolou, que contém mais duas componentes. Primeiro, devido às tensões longitudinais, então a gente tem uma tensão em x mais um diferencial dessa tensão em x, vezes a nossa altura mais o diferencial da altura, vezes a espessura, menos a tensão em x, que multiplica a altura e o coeficiente m. E tem também, devido à pressão da matriz nessas duas interfaces aí, a gente tem 2P, duas vezes a pressão, que multiplica uma parcela que é a espessura vezes a razão entre o diferencial do ponto x sobre o cosseno de alfa, e isso tudo vezes ainda o seno de alfa. Lá da mecânica dos materiais, a gente tem que, para a gente ter uma condição de equilíbrio, o somatório de forças ele deve ser igual a zero. Então, se a gente colocar isso também aqui, a gente tem que pegar que todo o somatório dessas forças em x ele deve ser igual a zero. Então, a gente vai pegar todas essas parcelas que estão atuando em x e vai igualar a zero, como está aqui na nossa equação. Desprezando então os produtos infinitesimais e também estabelecendo essas relações aqui, que x é igual à razão de h sobre duas vezes a tangente de alfa e que dx é igual a dh sobre duas vezes a tangente de alfa, a gente vai ter a seguinte expressão. Então, a diferencial da tensão em x sobre a diferencial do ponto, mais 1 sobre x, multiplicando então a tensão de x mais a pressão, e isso é igual a zero. Se a gente relacionar ainda a tensão de x e a pressão através do critério de von Mises, a gente vai conseguir estabelecer que a tensão 1 menos a tensão 3, que é igual a 2 sobre raiz de 3 vezes a tensão de escoamento, e isso a gente vai chamar de critério de escoamento. Então, nesse problema, a gente tem que a tensão 1 é igual a tensão x. E para os ângulos que são geralmente empregados no processo de trefilação, a gente pode aceitar que a tensão em y é aproximadamente menos a pressão. Então, aplicando o critério de escoamento, a gente fica que a tensão em x mais pressão vai ser o critério de escoamento. E no final, então, se a gente fizer isso em termos de áreas e da tensão de escoamento, em tração simples, a gente vai ter que a tensão final é 2 sobre raiz de 3 vezes a tensão de escoamento média, vezes o logaritmo natural da área inicial sobre a área final. Então, se a gente considerar o resultado que a gente obtém pelo método dos blocos, sem considerar o efeito do atrito, ele difere do que é conseguido lá pelo método de deformação homogênea no fator de 2 sobre raiz de 3, ou aproximadamente 15% de diferença, que é o que está relacionando aqui. Na realidade, a gente tem as mesmas equações, a única diferença que vai ter vai ser esse fator de aproximadamente 15% que é aplicado no método de blocos. Então, os valores que a gente calcula por esse método de blocos, eles são ligeiramente inferiores aos valores reais, em função das simplificações que a gente faz, né? Mas ele pode ser sim uma ferramenta muito útil para a análise da influência das alterações nos parâmetros do processo e qual é a influência então que essas alterações exercem sobre os esforços de conformação. A gente tem ainda um terceiro método muito usual, que é o método do limite superior. Então, como é que a gente aborda esse método? Então, o objetivo principal dele é encontrar uma geometria de fluxo que vai expressar através de um campo de velocidades a cinemática de todo o processo em estudo.
Nesse caso, as únicas restrições que a gente vai colocar ao campo de velocidades são as de satisfazer a condição de incompressibilidade, ou seja, que tenha um volume constante e que as descontinuidades na velocidade do fluxo ela ocorram sempre tangenciais e nunca normais aos limites do campo. Então esse método ele se baseia num teorema, que é o teorema do limite superior, onde esse teorema ele estabelece que sempre que existir um campo de velocidade cinematicamente admissível, as cargas necessárias para a implantação desse campo vão constituir um limite superior para a situação real. E nesse método será permitido que as condições de equilíbrio elas não sejam satisfeitas. Então a gente pode trabalhar em condições fora do equilíbrio. Então esse método, da forma como ele é aplicado, ele se aplica a materiais que não incruam e por isso a gente pode trabalhar então com os valores médios das tensões de escoamento. Ele é particularmente muito útil em aplicações práticas da conformação mecânica, porque permite que a gente calcule cargas que são pelo menos suficientes para realizar esse processo, não cargas abaixo, como a gente estava vendo, ou cargas muito acima. E aqui a gente tem um exemplo então de aplicação, que é o cálculo da pressão de extrusão, ali a pressãozinha P que está sendo aplicada, num processo de extrusão plana, sem atrito e com uma redução de 50% da área transversal. Então, primeiro, a gente observa como é observado. Ficou redundante, né? Primeiro, a gente observa como é feito a visualização desse campo de velocidade. Então, aqui a gente tem exemplos de campos de velocidades imagináveis para um processo de extrusão. Então, a gente tem primeiro o campo A, que é o mais simples e utilizado no desenvolvimento dos cálculos, né? O campo B, que é o que se aproxima mais da realidade, então essas linhas não vão se comportar aqui como retas, né? E sim como curvas. E o C e D são campos mais improváveis e instáveis que têm pouca representatividade no cálculo. Então, embora eles possam existir, eles não predominam então nessa situação e basicamente eles não têm grande representatividade. Daqui a gente já tira algumas observações principalmente no A, que é o observado para os cálculos, né, que a gente tem regiões onde a gente não tem um fluxo, não tem um campo de velocidades. Essa região aqui não está sendo representada por nenhum campo de velocidades. Então essa região a gente chama de zona morta. Então ela praticamente não interfere nesse campo de velocidades. Então, desde que o estado de deformação ele seja plano, a gente vai analisar somente o que ocorre no plano de deformação, porque a gente tem que a situação vai ser uniforme no sentido da largura da peça. Supondo então que a geometria final vai ser alcançada da seguinte forma: a gente vai ter uma zona na qual a deformação ocorre e ela está limitada aqui por esses dois triângulos, né, AOB, e A', O', B', e que o material se deforma quando atravessa então esses lados do triângulo. Então a gente observa que a geometria de fluxo escolhida prevê a existência de regiões com velocidades absolutamente nulas, que a gente chama de zona morta. Então aqui a gente vai ter velocidade zero. O metal o metal a ser deformado ele é empurrado para dentro da máquina de extrusão por um pistão, que aplica então uma pressão P, que a gente quer saber, né, obviamente. E serão analisadas então as sucessivas alterações que ocorrem na sua velocidade através do diagrama vetorial que a gente chama de odógrafo, que é o diagrama que a gente tem desenhado aqui ao lado.
Então aqui a gente tem uma velocidade inicial, né, que é uma velocidade unitária, e vai ter então uma velocidade final. Então, primeira etapa. Então, nessa primeira etapa, o material ele se aproxima da região que a gente definiu ali como um triângulo ABC, nesse caso aqui, né, por meio da velocidade v0, que é considerada como valor unitário, então a gente vai considerar como 1, como referência para os cálculos para a determinação da nossa odógrafa. Segundo passo, o material ele alcança a linha AB, quando ocorre então uma mudança de velocidade, AB, VAB, melhor dizendo, que vai alterar a trajetória do material de modo que ele comece a entrar então para dentro da matriz. No terceiro momento, então, a linha de fluxo ele segue por uma trajetória paralela à linha AC ali, né? Ele encontra aquela região do canto onde tem a velocidade zero. Então, o que está um pouco mais distante toma essa nova trajetória para uma nova velocidade VI. Na região definida então pela linha AC ocorre uma outra descontinuidade de velocidade, já que, como eu falei, a partir dessa região a velocidade é nula. No quarto momento ali, a gente tem uma nova região de descontinuidade de velocidade, que é atingida quando a linha do fluxo ela atinge a linha BC. Nesse caso, vai ocorrer então uma mudança de trajetória da velocidade de acordo com o vetor VAC. Na quinta etapa, após então a linha BC, essa linha de fluxo ela segue paralela ao eixo de extrusão segundo uma velocidade final. Então, segundo a odógrafa correspondente ao processo, a velocidade final correlaciona-se com a velocidade inicial conforme essa equação. E se a gente observar lá a odógrafa inicial que a gente fez, a gente vai ter que a velocidade final é 2 vezes a velocidade inicial. A partir daí, a gente consegue analisar também a potência que vai ser consumida por esse processo. Então, sobre a linha onde existe uma descontinuidade na velocidade, a tensão de cisalhamento produzida, supondo que o material não encrua, vai ser o valor K, que é a tensão de escoamento por cisalhamento do material. Se o comprimento da linha a gente considerar que é SJ e a largura da tira é W, então a força que vai atuar nesse plano a gente pode definir como força em J igual a tensão de escoamento por cisalhamento do material vezes o comprimento da linha na direção J vezes a largura. Então, se essa descontinuidade na velocidade do plano é definida por V em J, a potência que a gente vai despender por essa força vai ser, então ali, N de potência, potência em J igual a força na direção J vezes a velocidade nessa direção, que é igual a tensão então de escoamento, né? Vezes o comprimento dessa linha em J, vezes a velocidade em J, vezes a largura. E se, por acaso, existir várias regiões com descontinuidades de velocidade, a gente vai ter que fazer o somatório, então, dessas regiões. Então, a potência interna vai ser o somatório em J das potências em J. Então, a gente tem constante ali a largura e a tensão, então, de escoamento, né? Por cisalhamento do material, multiplicando então o somatório dos comprimentos das linhas em J vezes as velocidades em J. Se não existir outras fontes de dissipação, a potência vai ser igual a aplicada externamente. Então a potência interna vai ser igual à potência externa. Aplicando a equação da potência interna àquele problema nosso da extrusão lá e analisando apenas uma das partes
em função da simetria, né? Então a gente pode analisar tanto o triângulo de cima quanto o de baixo, né? Eles são simétricos. Então a gente tem que a potência interna é igual a tensão de escoamento ali, né? Por cisalhamento, vezes a largura, vezes o segmento de reta AB vezes a velocidade AB, mais OB vezes a velocidade em OB, mais AO vezes a velocidade que ocorre na reta AO. A gente pode medir esses valores no gráfico, então a gente vai ter lá que a velocidade em AB é igual a 1, a velocidade de A até O vai ser raiz de 2, e de O até B também raiz de 2. A reta OB vai medir 2, a reta AO raiz de 2 e OB raiz de 2. Daí a gente só coloca lá os dados na equação, então a gente tem a potência interna é igual a kW vezes, que multiplica 1 vezes 2, mais raiz de 2 vezes raiz de 2, mais raiz de 2 vezes raiz de 2. Então a potência interna vai ser 6 kW. Então a gente tinha ainda uma pressão, uma força externa, né? Essa força externa é a pressão de extrusão, que vale P, na área do pistão, então, que é definido pela reta AB vezes a largura. Então a força aplicada externamente vai ser P, que multiplica AB vezes a largura. Como a velocidade do pistão a gente considerou unitária, né, a velocidade de entrada, a potência fornecida externamente será igual a força externa vezes 1, ou ali o P vezes AB vezes W vezes 1. Como o valor de AB é igual a 2, a gente tem que a potência externa vai ser igual a 2 vezes a pressão vezes a largura. E a gente comentou também que a potência interna era igual à potência externa, então a gente iguala uma com a outra, 2PW igual a 6WK. A gente tira aqui a pressão aplicada é igual a 3 vezes a tensão de escoamento por cisalhamento. Nesse caso, o método do limite superior ele vai encontrar sempre soluções que estão sempre acima dos valores reais. E esse valor se aproxima do real à medida que o campo escolhido também se aproxima do verdadeiro. A gente tem também outros métodos que podem ser aplicados de forma mais satisfatória no cálculo desses esforços aí e também na obtenção das linhas de fluxo. A gente pode citar aí também os métodos que utilizam o campo de linhas de escorregamento, o método que utiliza a visioplasticidade, os elementos finitos e os resíduos ponderados. Porém, esses métodos vão exigir ainda mais a criação de uma matemática prévia e mais abrangente. Então, na nossa disciplina, a gente vai tentar utilizar esses métodos mais simples, né, em questão da maior facilidade de obtenção dos valores, né, com as variáveis que a gente tem. Mas fica a dica quem um dia for acabar trabalhando em processos de conformação, que tem métodos que nos dão valores mais aproximados do real. Beleza, pessoal? Obrigado por quem prestou atenção até aqui na nossa aula e a gente se encontra então no próximo vídeo. Até mais.